Olá, amigos da TV Justiça. Está começando mais uma edição de plenárias. Os momentos de destaque nas sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal e que você já viu em direto do plenário quartas e quintas-feiras, ao vivo. E você revê os principais momentos nos nossos encontros de final de semana aqui na TV Justiça. Hoje em destaque as sessões dos dias 15 e 16 de fevereiro de 2012. Uma característica desta sessão também, ou melhor, destas duas sessões, Karina, que vem se repetindo ao longo deste início dos trabalhos, deste primeiro mês de trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal, é que os temas que têm vindo a julgamento são de extrema importância, muitas questões doutrinárias e jurídicas em discussão, o que faz com que nós tenhamos praticamente duas sessões de discussão para a resolução dos temas. Até mais no caso deste último processo, já que ele foi iniciado, na verdade, no ano passado. Veja, nós temos temas de grande repercussão e que na sociedade como um todo, e temas que geram uma ansiedade muito grande por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Semana passada tivemos uma definição sobre a atuação do CNJ em face da apuração de infrações disciplinares de magistrados, tivemos a confirmação da constitucionalidade da Lei Maria da Penha, para aqueles que tentavam imprimir uma ideia de inconstitucionalidade por aviltamento do princípio da isonomia. Isso o Supremo acabou decidindo que não há qualquer prejuízo ao tratamento isonômico entre homens e mulheres com a Lei Maria da Penha. E essa semana uma definição também muito importante, principalmente para aqueles que pretendem se candidatar a eleições municipais neste ano de 2012, com a definição da constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa e a retroatividade dos seus efeitos para fatos e atos pretéritos à sua publicação. Exatamente. 3 semanas sucessivas de temas importantes e extremamente debatidos no plenário do Supremo Tribunal Federal. O destaque da semana, exatamente como já disse a Karina, foi Lei da Ficha Limpa. Aqui tivemos a apresentação do voto vista do ministro Dias Toffoli na ADC número 29, Ação Declaratória de Constitucionalidade, ADC número 30 e Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.578. Todos os processos de relatoria do ministro Luiz Fux. No caso da ADC 29, as partes, a ação foi proposta pelo Partido Popular Socialista, o PPS, a ADC número 30 foi apresentada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a ação direta de inconstitucionalidade 4578 pela Confederação Nacional das Profissões Liberais. Todos os temas aqui tratam exatamente da Lei da Ficha Limpa, como já dissemos. No caso da ação declaratória de constitucionalidade da íntegra da Lei Complementar 135 de 2010, o número da Lei da Ficha Limpa, o PPS afirmou a existência de relevante controvérsia judicial sobre a aplicabilidade da lei e sustentou que a aplicação desta lei sobre atos e fatos passados não contraria os princípios da segurança jurídica, sob o argumento de que o parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição prevê, sim, margem de liberdade para o legislador ordinário dispor sobre hipóteses de inelegibilidade, novas hipóteses, observado o requisito vida pregressa do candidato, tema central na Lei da Ficha Limpa. Trocando em miúdos, Karina, como vimos na semana passada em outro processo, a existência de controvérsia nos tribunais é um requisito para a apresentação das ações declaratórias de constitucionalidade, só para começo de conversa. O que para uma ADC, uma ação declaratória, poder ser proposta no Supremo Tribunal Federal, o requisito primário é que nós tenhamos diversas decisões judiciais conflitantes, ou seja, um do juiz entende que a lei é constitucional, o outro decide que é inconstitucional, e aí uma ação declaratória de constitucionalidade é proposta no Supremo para que a Suprema Corte Brasileira decida sobre, de direito, né, se aquela lei é constitucional ou não. As decisões tomadas em sede de ação declaratória de constitucionalidade, assim como nas ações diretas de inconstitucionalidade, a gente sempre diz aqui, tem efeito vinculante. Uma vez decidido pelo Supremo que a lei é constitucional, nenhum juiz de todo o Brasil, nenhum magistrado, nenhum outro tribunal poderá decidir de forma diversa por conta desse efeito vinculante. O julgamento foi retomado esta semana com o voto vista do ministro Dias Toffoli. O início foi em novembro do ano passado, com a apresentação do voto do ministro relator Luiz Fux e do ministro Joaquim Barbosa, que balizaram, de certa forma, os dois votos, as votações que aconteceram já a partir do voto do ministro Dias Toffoli. Como foram esses votos, Karina? O voto do ministro relator se deu em novembro e houve um pedido de vista do ministro Joaquim Barbosa e retomou-se o julgamento com um outro voto vista do ministro Dias Toffoli na sessão de quarta-feira agora. Para o ministro relator,
a lei seria constitucional, mas ele deu parcial provimento a essas ações declaratórias de constitucionalidade porque ele entendeu por dar uma interpretação conforme em um determinado dispositivo que entendia o ministro que a sanção aplicada pelo legislador àquele candidato que tivesse sido condenado já, ou por conta de uma decisão colegiada, ou no trânsito em julgado de uma sentença, somar-se a esse fato mais 8 anos de inelegibilidade, seria uma penalidade demasiadamente extrema, vamos dizer assim, muito grande. Então, ele acreditava que isso deveria ser descontado no momento após a condenação e entre a condenação e o trânsito em julgado, na verdade. Então, ele deu essa interpretação conforme. Já o ministro Joaquim Barbosa, quando trouxe em dezembro o julgamento novamente em discussão ao plenário do Supremo Tribunal Federal, decidiu pela integralidade da constitucionalidade da lei da ficha limpa, sem qualquer observação. Então, apenas neste ponto em que ele não dava interpretação conforme, divergiu do relator. Mas ambos, ministro relator, ministro Joaquim Barbosa, entendiam que a lei era constitucional. No voto visto apresentado na sessão da quarta-feira, o ministro Dias Toffoli primeiro conheceu, em parte, a ADC número 30. Vamos rever este trecho inicial do voto do ministro. De início, esclareço que, embora na ADC 30 o pedido formulado seja de declaração de constitucionalidade da Lei Complementar 135, em consonância com o voto do eminente relator e com os debates ocorridos neste plenário nas assentadas anteriores, estou conhecendo parcialmente da ADC número 30, restringindo-me à análise da constitucionalidade das hipóteses de inelegibilidade introduzidas pela Lei Complementar número 135 ao artigo 1º, inciso 1, da Lei Complementar 64 de 90. Isso é só uma parte. Em outro trecho que vamos rever agora, o ministro divergiu dos votos anteriores, inclusive do relator, entendendo pela inconstitucionalidade, em parte, da lei, especificamente em respeito ao princípio da presunção de inocência. Para ele, só pode ser considerado inelegível o cidadão que tiver condenação transitada em julgado, quando não cabe mais recurso. Vamos rever mais um trecho do voto visto e depois voltamos. Salta-me aos olhos o fato de que essa previsão confere aos juízes o poder de determinar por critérios, a meu ver, por demais subjetivos, quem continua ou sai da disputa eleitoral, que é o juízo cautelar. Decide cautelarmente quem sai ou não da disputa judicial, não sendo justiça eleitoral. Relega-se por completo a premência constitucional de que as hipóteses de inelegibilidade recaiam sobre situações objetivas, de forma a evitar critérios subjetivos e não isonômicos, que possam burlar, inclusive, a lisura do pleito eleitoral. Há aqui a quebra da previsibilidade das condições subjetivo-políticas dos candidatos, deixando-se espaço para casuísmos, surpresas, imprevisibilidades e violações da simetria constitucional dos postulantes a cargos eletivos. Por essas razões, senhores ministros, com as devidas vênias do que entendem de forma diversa, especialmente o eminente relator e o eminente voto visto do ministro Joaquim Barbosa, meu voto é pela declaração de inconstitucionalidade das expressões, entre aspas, ou proferida por órgão colegiado, contidas nas alíneas D, E, H e L do artigo 1º, bem como das expressões ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, contidas nas alíneas J e P do artigo 1º, por violação ao postulado da presunção de inocência. Resta ainda configurada, por consequência, a inconstitucionalidade na íntegra do artigo 26C, seja por arrastamento diante da inocuidade surgida com a invalidação da inelegibilidade por julgamento colegiado sem trânsito, seja diretamente por igual ofensa ao princípio da presunção de inocência e aos demais postulados antes citados. Vários pontos são analisados e julgados pelo ministro. Vamos a mais um deles já no fim do voto, talvez o mais significativo em debate. Com relação à retroatividade da lei, o ministro disse entender que é possível aplicar a ela os fatos ocorridos anteriores à edição da norma. Entendo eu que a parte final da linha G, ora em discussão, ao determinar a aplicação do inciso 2 do 71 da Constituição aos mandatários, incluem-se aqui, por óbvio, os chefes do Poder Executivo, quando atuarem na condição de ordenadores de despesa e, portanto, subtraindo o julgamento político pelo Poder
legislativo previsto no inciso 1 do 71 da Carta, o que me afigura inconstitucional. Por essa razão, entendo que deva ser conferida a interpretação conforme a parte final da linha G, ora em discussão, para esclarecer que os chefes do Poder Executivo, ainda quando atuam como ordenadores de despesas, submete-se aos termos do inciso 1 do artigo 71 da Carta Federal. Isso foi na primeira parte da sessão plenária da quarta-feira. Na segunda parte, continuando o julgamento, a ministra Rosa Weber concluiu o voto pela total constitucionalidade da lei da ficha limpa, destacando a validade da lei para eleições futuras, que isso não se constituiria, portanto, em uma sanção. Vamos rever o final do voto. Reafirmo que a inelegibilidade não é sanção, que está sendo aplicada retroativamente a fatos pretéritos. Ela vale para as eleições futuras e reafirmo mais uma vez que a elegibilidade é condição que deve ser verificada por ocasião de cada pleito eleitoral, segundo a lei da época. E penso que não há, nesse contexto, direito adquirido à elegibilidade e que as hipóteses de inelegibilidade introduzidas pela Lei Complementar 135 não estão sendo aplicadas retroativamente às eleições pretéritas. Faço aqui umas cogitações que eu vou deixar de lado em benefício do tempo. Digo que a censura a leis retroativas é uma das conquistas do Estado de Direito e busca impedir ou dificultar a edição de leis arbitrárias ou casuísticas, fortalecendo a previsibilidade da lei e ainda o caráter geral e igual desta. E eu não consigo, data máxima vênia, identificar na Lei Complementar 135 qualquer conteúdo afrontoso a esses objetivos. Essas inelegibilidades nela consagradas, do meu ponto de vista, têm caráter geral e aplicam-se a todos e para o futuro, apenas para as próximas eleições. Refiro que não há possibilidade de retroação da norma. O ministro Fux examinou de forma brilhante, vou me eximir de fazer outras considerações. E nesses termos, senhor presidente, encerrando, eu julgo procedentes as ações declaratórias de constitucionalidade 29 e 30, sendo a 30 nos limites em que foi conhecida, nos termos do voto do relator, e julgo improcedente a ação direta de inconstitucionalidade 45/78. É como voto. Última a votar na sessão plenária da quarta-feira, a ministra Carmen Lúcia defendeu a constitucionalidade da lei da ficha limpa. Eu acho que esta lei veio exatamente igualar aqueles que apresentam à sociedade condições ético-morais objetivamente comprovadas, que identificam aqueles que estiverem em cada qual das situações. Estou citando voto, inclusive, do ministro Nery da Silveira, em várias ocasiões, fazendo referência a esse tipo de situação, qual é a extensão dessas leis políticas e, ao final, senhor presidente, quando se tratou da questão da razoabilidade, não da proporcionalidade, a meu ver, eu continuo entendendo que esta lei, tal como afirmado pelo ministro relator, como eu disse, cujo voto eu acompanho e vou fazer a juntada da íntegra do meu, é exatamente no sentido de dar cumprimento à Constituição, segundo o que foi estabelecido pelo legislador, que, a meu ver, ressalva feita ao ponto exatamente de restrição quanto à linha E do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 135, considero perfeitamente consonante e harmoniosa com a Constituição, razão pela qual eu também julgo improcedente a ação direta de inconstitucionalidade e procedente parcialmente as ações declaratórias número 29 e 30. E faço a juntada do meu voto, presidente. Esse julgamento continuou na sessão plenária da quinta-feira, inclusive com uma ligeira modificação no voto da ministra Carmen Lúcia. É o que nós vamos ver no próximo bloco de plenárias, logo depois do intervalo. Plenárias está de volta com os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. O julgamento conjunto das 3 ações sobre a chamada Lei da Ficha Limpa continuou na sessão da quinta-feira, dia 16. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Ele votou pela constitucionalidade da lei. Entendo que tanto as penas quanto todas as demais opções legislativas foram feitas de forma consciente, de forma absolutamente dosadas pela racionalidade, pelo Congresso Nacional, após profunda discussão
de maneira que eu tomo a liberdade de, neste momento, aderir integralmente ao voto do ministro Joaquim Barbosa, pedindo vênia, uma pequeníssima parte ao ministro Luiz Fux com relação à objeção que Sua Excelência tem, mas acompanho o ministro relator, o ministro Joaquim Barbosa. No mais, as nossas posições, as minhas e a do ministro Luiz Fux, são inteiramente coincidentes. Na sequência, o voto do ministro Aires Brito. Vamos ver trecho do voto do ministro quando ele aborda a questão dos direitos individuais e dos direitos políticos. Os direitos políticos, portanto, não têm a natureza jurídica dos direitos individuais no que toca, no que tange a pessoa jurídica do Estado. O Estado, como característica central, se abstém, daí se falar de absenteísmo estatal, perante os direitos individuais. Mas perante os direitos políticos, a proatividade é do indivíduo, que interfere na constituição dos poderes do Estado e controla o desempenho, o concreto exercício desses poderes. Por isso que, enquanto o indivíduo é gente, o membro do poder é agente. Não confundir gente com agente. Para sair da condição singela de gente, para a condição muito mais qualificada de agente, a face visível do poder, a encarnação do Estado, é preciso muito maior qualificação. E essa é a razão de ser da ficha limpa. Bebendo de boa fonte, de fonte límpida, que é o parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição. Nessa perspectiva, senhor presidente, eu concluo o meu voto acompanhando integralmente o voto do ministro Joaquim Barbosa, porque o voto do ministro Luiz Fux, embora na mesma direção, contém uma restrição, uma interpretação conforme, e eu entendo que a lei é constitucional às inteiras, de ponta a ponta. Bom, uma pausa. Até aqui votaram a favor da lei o relator, ministro Luiz Fux, as ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia e os ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Aires Brito. O ministro Fux e a ministra Carmen Lúcia, contanto, até este ponto, a ministra Carmen Lúcia fará uma modificação, ainda vamos ver isso, mas até aqui, nesse momento da sessão, apresentaram uma ressalva por considerarem desproporcional a fixação do prazo de 8 anos de inelegibilidade após o cumprimento da pena, pois esse lapso temporal deveria ser descontado do período entre a condenação e o trânsito em julgado da sentença. Karina, até este ponto, o voto divergente, de maneira geral, há vários pontos, na verdade, que não há ministros a favor, ministros contra, são vários pontos, mas, grosso modo, até aqui, o voto divergente na essência do principal dos julgamentos era do ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli, ele se posicionou, veja, ele julgou vários das alíneas do artigo 1º da Lei Complementar 135 inconstitucionais, como, por exemplo, a possibilidade de tornar inelegível um candidato sem que houvesse uma decisão transitada em julgado. Então, esse foi um ponto que ele rebateu de uma forma bastante enfática, dizendo que isso seria inconstitucional. Outros dispositivos ele considerou também inconstitucional, com relação a outros ele deu interpretação conforme e decidiu porque a lei não poderia alcançar fatos pretéritos. Então, nesse ponto, os demais ministros, concordando pela constitucionalidade da lei, ou votando com o relator ou com o ministro Joaquim Barbosa, acabavam, de uma certa forma, já formando uma maioria pela constitucionalidade da lei da ficha limpa. Apenas o voto do ministro Dias Toffoli abrindo uma divergência e fazendo essas ressalvas em relação a algumas alíneas quanto à interpretação conforme. E o ministro Gilmar Mendes, na sequência, votou para considerar a lei da ficha limpa inconstitucional em uma proporção até maior do que a que foi apresentada no voto do ministro Dias Toffoli, considerando diversos dispositivos da lei tratados nos 3 processos. Eu me manifesto pela procedência total da DIN 4578 para declarar a inconstitucionalidade da alínea M, pela improcedência parcial da DC 29 para declarar o caráter retroativo da lei complementar e determinar sua aplicação apenas em relação aos fatos ocorridos após a sua vigência, respeitada a anualidade eleitoral prevista no artigo 16, tal como afirmado pela Corte no RE 633/701.
E eu estou dizendo também, presidente, em relação a 30, agora a 30. a 30, que declarar a constitucionalidade das alíneas C, D, F, H, J, P, Q. Pela procedência parcial da DC para declarar a inconstitucionalidade da linha N. Pela improcedência parcial da DC para declarar a inconstitucionalidade de expressão ou proferida por órgão judicial colegiado contida nas alíneas E e L, tendo em vista a minha premissa de que é necessário aqui o trânsito em julgado. Pela improcedência parcial da DC para dar interpretação conforme a Constituição, a linha O, para se restringir a pena de inelegibilidade às hipóteses de demissão que guardem conexão direta com a improbidade administrativa. Você então está julgando parcialmente procedente em maior extensão que o voto do ministro Dias Toffoli. Em maior extensão. Sim, maior extensão. E pela improcedência parcial para dar interpretação conforme na parte final da linha G, no sentido que o chefe do Poder Executivo, eu confirmei aí o voto do ministro Dias Toffoli, não é? E se, presidente, definida essa questão, eu também subscrevo a interpretação conforme da detração proposta pelo ministro Fux em relação a essa pena afirmada. É como voto, presidente. Karina, são vários tópicos, mas no frigir dos ovos, trocando em miúdos, para usar algumas frases feitas, nós tivemos uma inconstitucionalidade parcial determinada no voto do ministro e uma extensão um pouco maior que a do ministro Dias Toffoli. Podemos dizer que o ministro Gilmar Mendes, ele votou numa extensão maior, no sentido que ele entendia que a lei não poderia retroagir para alcançar fatos pretéritos, que isso violaria de toda forma a Constituição Federal, ao contrário do que decidiu o ministro Dias Toffoli. Mas ambos votavam pela inconstitucionalidade de alguns dispositivos, mas acho que essa foi a tônica principal, diferencial do voto dos dois. Sessão plenária da quinta-feira, já na segunda parte da sessão, o julgamento foi retomado com o voto do ministro Marco Aurélio. O ministro se manifestou de forma favorável à constitucionalidade de dispositivos da lei complementar. Ele julgou totalmente procedente a ADC número 30 e improcedente a ADI 4578. Já em relação à ADC 29, votou pela improcedência da ação, por entender que a lei não poderia retroagir para alcançar atos e fatos jurídicos anteriores a junho de 2010. Alguém condenado antes de ter-se a lei complementar que determinou, em termos de inelegibilidade, determinou dessa forma, que é a forma da linha N, a consideração da vida pregressa. Alguém condenado anteriormente pode ter aquele ato pretérito anterior à lei, a vinda da lei complementar, e previu a Constituição Federal esse instrumento de envergadura maior que a lei complementar. Pode esse alguém ser hoje, quando não era a época da prática do ato, e ato a consubstanciar crime, pode alguém ser considerado alcançado pela linha N? A minha resposta é desenganadamente negativa. Não pode. Observação. Durante os debates no voto do ministro Marco Aurélio, a ministra Carmen Lúcia modificou em parte o voto proferido na quarta-feira e considerou a lei totalmente constitucional. Na sequência, o ministro Celso de Mello votou pela inconstitucionalidade da lei da ficha limpa, acompanhando o relator apenas em relação a um ponto. Vencido como eu fico, na parte referente à presunção de inocência, porque não admito a possibilidade de que uma decisão ainda recorrível possa gerar a consequência da inelegibilidade. Mas, enfim, eu, nesse caso, vencido nesse ponto, eu acompanho o eminente relator quando dá aquela interpretação conforme em matéria de detração penal. É claro que eu não acompanharia o eminente relator, tendo em vista as premissas do meu voto, porque eu entendo que não é possível, entre a condenação e o trânsito de julgado, haver a inelegibilidade. Mas, vencido nesse ponto, eu entendo que seria possível o acolhimento da proposta. Último a votar, o presidente da Corte, ministro César Peluso,
votou no sentido de que a Lei Complementar 135 de 2010, ao dispor sobre inelegibilidades, não pode alcançar fatos ocorridos antes da vigência. De maneira geral, acompanhou a divergência iniciada com o ministro Dias Toffoli. Eu vou um pouco mais além do ministro Toffoli em relação a isso, e eu acompanho nesse aspecto o ministro Gilmar Mendes, porque eu também considero que aquela linha que liga a causa de inelegibilidade a decisões de órgãos corporativos e profissionais, me parece que é dar a possibilidade a um órgão não estatal o poder de retirar um direito público subjetivo que deve ser tratado no campo da área pública e não atribuir isso a corporações, a profissionais, portanto, da área privada. Nesse ponto, eu, portanto, acompanho o ministro Gilmar Mendes e o meu voto também é parcialmente procedente nesse aspecto, com um pouco mais de extensão ao voto do ministro Toffoli. E, no demais, eu acompanho, inclusive, com as inconstitucionalidades por arrastamento, que são consequências do meu, não digo, mas do ponto de vista do ministro Toffoli, e que eu, agora, com devido respeito à outra maioria, eu acompanho integralmente. Karina, é interessante que logo depois do voto do ministro César Peluso, ele disse, bom, vamos fazer agora um balanço em relação aos diversos pontos, porque havia resultados parciais em pontos específicos. Interpretação conforme. Ao final, como ficou a decisão do Supremo? Por maioria, ficou vencida a teoria de que a lei ela é integralmente, totalmente constitucional, sequer com relação à retroatividade dessa lei, não há que se falar em afronta à Constituição, e que essas eleições essas eleições de 2012, para as eleições municipais em todo o Brasil, já terá a lei da ficha limpa como uma base de informação no momento do registro da candidatura daquelas pessoas que pretendem concorrer a algum cargo político. Então, a lei da ficha limpa produzirá efeitos logo a partir dessas eleições em 2012. Mas um resultado, portanto, histórico entre as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal, já abrindo os trabalhos de 2012 durante este mês de fevereiro. Encontro marcado na próxima semana, quarta e quinta-feira, com o direto do plenário, e nosso encontro também de final de semana, né, Karina? Final de semana com plenárias e ao longo da semana ao vivo em direto do plenário. E você, amigo da TV Justiça, obrigado, como sempre, por estar conosco. E continue aqui, na TV Justiça.